lá, pessoal. Eu vou falar agora de mini geração, tá? Ontem, quando eu li a regra para vocês, tá? Até deixa eu pegar o material que eu acredito que seja importante eu ler, né? Porque ontem a gente leu, né, o trecho da norma que dizia da microgeração, né? Mas enquanto não organiza aqui, tá? A mini geração, ela não é nada diferente. Só que o que acontece? Dentro das concessionárias, a regra é a mesma, né? Porém, internamente, tá? Eles separam micro e mini geração. Por quê? Porque microgeração é até 75 de inversor, tá? Acima disso é mini geração. Mas tem uma coisa muito importante que é o seguinte: o que manda não é a potência das placas, e sim a potência dos inversores. Então, por exemplo, se eu tiver um sistema de 100 kW no inversor de 100, é mini geração. Se eu tiver um inversor de 75 e 100 de placa, é microgeração, tá? Então vamos lá, vamos entrar no detalhe aqui, ó. Vamos ler o que está escrito na norma da ANEEL. Mini geração distribuída. Central geradora de energia elétrica com potência instalada superior a 75 ou menor ou menor de 5 mega, ou seja, 75 kW, 5 mega, tá? E que utilize a cogeração qualificada, conforme a regulamentação da ANEEL, ou fontes renováveis de energia conectadas à rede de distribuição, por meio de instalações de unidades consumidoras, é também denominada acessante de mini geração distribuída. Ou seja, para o meu projeto cair em mini geração, tá, a potência instalada tem que ser superior a 75 e menor de 5 mega, tá? Mas quem manda nisso é o inversor, tá? Por exemplo, vamos lá, vamos de novo. Se meu inversor é um inversor de 60, tem inversores de 60 que vão até 70, 80, né? Então, por exemplo, assim, meu inversor de 60 que vai até 80, ele é micro ou mini geração? Ele é microgeração. Por quê? Porque ele corta em 60. Apesar de eu conseguir botar placas, né? Eu botar até 80 kW em placas, para a rede da concessionária só vai 60. Então esse é o olhar da concessionária, né? Quanto que está vindo para mim? Ah, é 60? Então para mim é 60, beleza. O que o cliente colocou lá, se é 70, se é 80, não importa, tá? Então, é isso, tá, pessoal? De 75 a 5 mega. Tem que estar vinculado a uma conta de energia, óbvio, né? Que aqui diz, inclusive, né? Distribuída por meio de instalações e unidades consumidoras. Então, o que é uma unidade consumidora? É uma UC, é um código, é o número da conta de energia, né? Então, para a gente vincular uma usina de mini geração, a gente tem que vincular ela a uma conta, tá? Sistemas de 100, 200, 300 kW, 75, que já seja com inversor de 75 para cima, por exemplo, assim, inversor de 76 para cima já é mini geração. Em muitos casos, tá, em muitas concessionárias, as concessionárias estão pedindo ajuste de subestação, tá? Então não é só botar o projeto fotovoltaico, tem que colocar algumas proteções que a gente chama de cabine primária, tá? É uma cabine de proteções extras que as concessionárias, algumas das concessionárias estão pedindo, né, para ajustar. Na verdade, isso lá no início não tinha, tá? Isso as concessionárias começaram a pedir de uns anos para cá, tá? Para dificultar, acredito, um pouco o processo, porque essas proteções que eles estão pedindo, os próprios inversores já fornecem. Então não teria essa necessidade, né?
Essas cabines primárias são obrigatórias em subestações de 500 para cima, tá? E o que eles fizeram? Eles conseguiram achar uma brecha na norma para utilizar isso de 500 para baixo. Então, quem tem subestações, né, e coloca, né, ou coloca sistema ou coloca sistemas com inversores superior a 75, é obrigado a fazer esse ajuste. E isso fez com que alguns projetos se tornassem inviáveis e outros sejam feitos de forma irregular, tá? Por quê? Já explico para vocês. O que está acontecendo no mercado? Depois que as concessionárias botaram essa regra, vamos lá. 150, de 100 a 150 mil para fazer esse ajuste da cabine primária, tá? Na prática, o que aconteceu? Os clientes que querem fazer tudo certo, né, que não abrem mão de estarem lícitos no processo, né, e que não são enganados por integradores que querem vender e não importa como, né? Então muitas empresas, muitos empresários principalmente, né, porque quem tem subestação gasta muita energia, né, são empresas, indústrias, enfim. O que o pessoal está fazendo? Duas situações: ou tá deixando de fazer o investimento, porque tu ia fazer um investimento ali de 300, 400 mil, que o retorno do investimento ia ser 3, 4 anos, e agora com essa imposição de ter que ajustar a subestação, né, esse investimento vai aumentar 150 mil, ou seja, 20, 25%, payback estoura, vai lá para 8, 10 anos, o cara, bom, não é um bom negócio para mim, né? Tem outro local que posso investir melhor, né? Então isso está acontecendo, então muitos negócios estão deixando de nascer, né? Estão deixando de serem feitos por causa dessa regra, né? Que não é que inviabilizou o processo de mini geração, né? Mas ele fez com que o payback se alongasse a um nível, né, que os investidores recuassem e deixassem para outra hora, né? E a segunda situação, pessoal, que aconteceu é que muitas empresas, né, e que querem só vender, como eu falei anteriormente, e muitos clientes que não estão nem aí para o jeito que as coisas são feitas, que só querem economizar e não importa como, né? Eles estão fazendo o quê? Fazendo projetos de microgeração, ou seja, homologando inversor de 75, tá? Instala o inversor de 75, depois que as concessionárias trocam o relógio bidirecional, vai lá, saca fora o inversor de 75, já tem o relógio bidirecional mesmo, né? E coloca um inversor maior de 100, de 150, de 200, de 300, né? Não importa, porque eu só sou obrigado a ter essas proteções, nessa cabine primária acima de 500, transformador acima de 500, então, né, subestações, né, acima de 500. Então, qual que é olha só o range, né, de subestações de 112,5 até subestações de 500 para baixo, né? Tá sendo feito muito isso, né? E aí o que acontece? Por que estão fazendo? Não tem fiscalização das concessionárias, né? O cliente muitas vezes nem sabe disso, né? Então a empresa integradora quer vender, não importa como, não passa essa informação. Então vai que um dia as concessionárias resolvam fiscalizar, né? Esse cara tá ferrado, esse cara vai levar uma multa, vai ter que ajustar a subestação, então vai ter que fazer esse investimento e corre o risco da concessionária, que a concessionária tem o direito de ir lá cortar a energia dele e não ligar mais, tá? Elas têm esse direito por lei. Então, olha só o que acontece com uma regra imposta que na verdade nem deveria ter, né? Então as concessionárias elas tentaram fazer isso aí e no final das contas está sendo feito muita coisa ilegal ou negócios deixados de serem feitos por causa que da forma legal, né, não é tão viável financeiramente para os investidores, né? Então a mini geração, pessoal, ela também vai até 5 mega, tá? Isso é importante que vocês saibam. Depois disso, o que acontece, Guilherme? Né? De 75, tá, beleza, até 75 de inversor é micro, acima de 75 até 5 mega é mini e depois.
Depois a gente sai da geração distribuída e entra na geração centralizada. Aí sim, eu tenho usinas de 8, 10, 15, 20, né? E aí a gente sai um pouco também do nosso foco aqui, né? Que é geração distribuída, que é aonde eu tenho minha expertise, né, pessoal? Então, assim, usinas de até 5 megas aí, ou seja, mais ou menos aí 10 mil placas aí, podem contar comigo que eu tô por dentro, beleza?